Da querida Irmandade, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nós vamos gravar uma mensagem aqui. Ela vai ficar um pouco extensa, mas os irmãos tenham paciência com as nossas mensagens, que tudo que nós gravar nessa mensagem é para proveito dos irmãos, é aconselhamento, é contando alguma coisa da minha vida, e mostrando para os irmãos que Deus está levantando um profeta no terceiro milênio. E esse profeta é exatamente este irmão que vai gravar essa mensagem. Então, os irmãos, entrem no Espírito agora, peça a Deus inteligência e sabedoria para entender a mensagem do irmão. O irmão não está brincando de ser cristão, não está brincando com as Escrituras. Nós estamos vendo, nesses últimos tempos, que a incredulidade do povo é grande concernente às Escrituras. Não estão mais crendo nas Escrituras, não se regem pelas Escrituras, não crê mais que as Escrituras são inspiradas por Deus, porque se crescem, se orientavam por ela. Por isso, meus queridos irmãos, em todas as nossas mensagens, quando nós começamos a nossa mensagem, nós dizemos: Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que vai me ouvir na terra, diga amém. Da torre de vigia para toda a face da terra, eis a voz dos teus atalaias, ou seja, a voz dos atalaias de Deus no século XXI, terceiro milênio. Para cada época, Deus tem um atalaia para levantar na terra. De geração em geração, Deus tem os seus atalaias para levantar na terra. Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu uma grande necessidade de levantar na terra um atalaia no século XXI, terceiro milênio. Deus procurou entre os sábios entendidos deste século XXI para ver se via um que tivesse capacidade para ser o atalaia do século XXI, no terceiro milênio. Mas o que Deus viu nos sábios entendidos do século XXI, no terceiro milênio, foi a apostasia e profanação na terra. Deus olhou outra vez para esta baixa terra e viu um homem sincero na terra, com muita vontade de obedecer às Escrituras Sagradas nos seus originais. Então, este homem pediu a Deus o discernimento das Escrituras Sagradas nos seus originais. E Deus concedeu a este homem de discernir as Escrituras Sagradas nos seus originais. Esta é a maior riqueza que alguém pode receber de Deus aqui na terra, o conhecimento das Escrituras Sagradas, para não acrescentar e nem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. No ano de 2001, Deus escolheu este homem para ser o profeta do terceiro milênio. Deus deu o dom de escrever mensagens de advertência para os religiosos da terra. No dia 15 de abril de 1953, nascia na Terra o profeta do terceiro milênio. Com a idade de 48 anos, este homem foi acometido por uma enfermidade que veio a ser ceifada a sua vida por alguns minutos, mas a sua esposa clamava a Deus que desse a vida do seu esposo de volta. E Deus ouviu dos céus o seu clamor e deu a vida do seu esposo de volta. Agora, o irmão Ferreira, este que vos fala, estava capacitado por Deus para ser o profeta do terceiro milênio, no século XXI. Deus disse para o seu profeta: o que você vê nas religiões da terra, escreva em papel e grave. Não se omita de fazer o que eu estou lhe mandando fazer. No ano de 2001, comecei a escrever as mensagens de advertência para os religiosos da terra. Quando comecei a escrever as mensagens, surgiu muitas dúvidas sobre as mensagens. Tive que pedir sinal a Deus sobre as mensagens. E qual era a utilidade destas mensagens? Deus disse: o que tu estás fazendo agora, tu vai entender mais tarde. As lideranças religiosas da terra vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens. Mas
você não pare no sinal vermelho dos homens da terra, porque eu, o teu Deus, a quem tu serves na terra, com sinceridade, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. As tuas mensagens que tu estás fazendo não é da tua vontade. É da minha vontade, meu servo. Se fosse da tua vontade, meu servo, tu não escreveria nenhuma folha de papel da tua própria vontade. Quando eu lhe mandei escrever, escreva, não se omita de fazer o que eu estou te mandando fazer. Entre os sábios entendidos deste mundo, não encontrei nenhum que tivesse esta capacidade para ser o meu profeta no terceiro milênio. Encontrei no meio dos meus pequeninos na terra um homem semi-analfabeto que nunca estudou nas escolas do mundo. Foi neste homem que eu achei graça para ser o profeta do terceiro milênio. Dei o dom para ele discernir as escrituras sagradas nos seus originais, assim como elas foram escritas, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilho. O profeta do terceiro milênio tem que andar passo a passo com as escrituras sagradas. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Palavra original, 1 Coríntios 14, 32 e 33. Deus não está levantando o seu profeta no terceiro milênio para fundar mais uma religião na terra, para fazer confusão no meio das outras religiões na terra. Por quê? No século XXI, no terceiro milênio, as religiões estão causando muito prejuízo para o nosso Criador. Então Deus está levantando o seu profeta no século XXI, terceiro milênio, para mostrar para os religiosos da terra que o povo do século XXI, no terceiro milênio, não estão fazendo diferença dos povos religiosos do tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. É os mesmos religiosos, é as mesmas desobediências à santa palavra de Deus na terra, no século XXI, terceiro milênio. Assim como Deus levantou os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias no meio do povo religioso do passado, está levantando no século XXI, terceiro milênio, o seu profeta com as mesmas mensagens. Assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. A missão do profeta do século XXI, terceiro milênio, é preparar o povo da terra para o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O profeta do século XXI, terceiro milênio, não pode se preocupar com as coisas terrenas. A preocupação do profeta do terceiro milênio do século XXI é com o reino celestial. Pouco nos importa este reino terreno que jaz no maligno. Palavra original, 1 João 2, 15 a 18, 1 João 4, 1 a 6, 1 João 5, 19 a 21. O profeta do terceiro milênio não pode pregar nada que não tenha a sua base nas escrituras sagradas. Tudo que o profeta do terceiro milênio pregar tem que ter a sua base nas escrituras sagradas. O profeta do terceiro milênio anda passo a passo com as escrituras sagradas. O profeta só pode ir até onde as escrituras sagradas vão. Quando as escrituras sagradas param, o profeta para também. Nossa mensagem é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. As escrituras, ou seja, os cristãos primitivos já pregavam sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. O profeta do terceiro milênio não pode pregar diferente dos cristãos primitivos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. O que o profeta do século XXI, terceiro milênio, está vendo na terra, nas religiões, é uma apostasia desenfreada nas religiões da terra, no século XXI, terceiro milênio. Pouco se fala
nas religiões da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. A preocupação de mais de 90% dos religiosos da terra é com o materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas religiões que no passado eram tão fervorosas em pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, hoje, no século XXI, terceiro milênio, estão se apostatando da fé na volta do Senhor Jesus Cristo, e pouco se fala nas religiões da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus viu que a terra está corrompida, como nos dias de Noé. Assim como Deus levantou o seu profeta Noé naquele tempo para avisar para os povos da terra o que em breve Deus iria fazer com os povos da terra, assim Deus está levantando o seu profeta no terceiro milênio, no século XXI, para avisar para o povo da terra o que em breve Deus vai fazer com os habitantes da terra. Porque a terra está corrompida como nos dias de Noé. Deus está levantando o seu profeta no terceiro milênio para convidar o povo religioso da terra para voltarem aos originais da palavra original, da santa palavra de Deus, e para se prepararem para o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo, que voltará em breve, ou seja, a sua volta está próxima. Não é mais tempo de tantas preocupações com as coisas deste mundo, que vai ficar um caos depois da volta do Senhor Jesus Cristo. O povo do tempo de Noé duvidavam do que Noé dizia para o povo. O povo do século XXI também duvidam das mensagens do profeta do século XXI, terceiro milênio. Esta já é a mensagem de número 195, que Deus, pela sua infinita misericórdia, revela para o seu profeta no século XXI, terceiro milênio. As nossas mensagens ainda estão no anonimato. São poucos irmãos que ouviram as nossas mensagens. Os poucos irmãos que já ouviram as nossas mensagens não deram muita atenção para as mensagens do profeta do século XXI, terceiro milênio. Hoje, dia 10/12 de 2013, somente um irmão me deu a alegria de elogiar as minhas mensagens, ou seja, elogiar as mensagens do profeta do terceiro milênio. Muitos outros irmãos, que fazem até parte da mesma igreja que eu congrego, já receberam as mensagens gravadas, mas nunca me deram a alegria ou a satisfação de dizer algo sobre as mensagens. Os irmãos que receberam uma mensagem do profeta do século XXI, terceiro milênio, e ouviram e não entenderam, os irmãos não fiquem tristes com o que o profeta vai dizer para os irmãos. As respostas, o porquê os irmãos não entenderam as mensagens do profeta de Deus, está na palavra original. Veja 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 16. Um profeta de Deus é o seu porta-voz na terra. Deus manda dizer para os irmãos que estão recebendo as mensagens do profeta do terceiro milênio: quem ouvir as mensagens e não entender, é porque é um homem ou uma mulher natural e não está no espírito. Porque se as mensagens são espirituais, só quem pode entender é o homem e a mulher espiritual. As mensagens do profeta de Deus para os irmãos naturais é uma loucura. O homem espiritual discerne bem tudo, o quanto que ele de ninguém é discernido. Está dizendo tudo isso não é o profeta do terceiro milênio, é a palavra original, é as escrituras sagradas. Quando Deus me disse que eu estaria sendo levantado na terra como profeta do terceiro milênio, no século XXI, eu tive dúvidas e pedi um sinal a Deus
como realmente eu seria o profeta do terceiro milênio no século XXI. O sinal que Deus me deu foi o dom de escrever as mensagens. Deus falou ao meu coração e me disse: este é o mesmo dom que eu dei aos meus profetas do passado. Todos os profetas que eu levantei no passado, eu dei o dom de escrever mensagens. Aos que não sabiam escrever, eu levantei um auxiliar para escrever as mensagens. O profeta dizia, ou seja, ditava as palavras e o seu auxiliar escrevia. Diz Deus para os irmãos do século XXI, terceiro milênio: o meu profeta do século XXI, terceiro milênio, não tem um auxiliar humano aqui na Terra. O seu auxiliar é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, além de dar a inspiração das mensagens, ainda deu o dom de escrever as mensagens com a própria mão do profeta. O profeta do terceiro milênio muitas vezes quer ficar triste, porque nem mesmo os irmãos não dão crédito às mensagens que o profeta escreve. Mas o Espírito de Cristo me consola e me diz: diga para os irmãos que não dão crédito às suas mensagens. Não dá crédito às tuas mensagens escritas, também não dão crédito às minhas palavras. A palavra é original. Veja Lucas 10:16, Mateus 10:40, 41, João 3:19 e 20. Quem recebeu um profeta que Deus envia, está recebendo a própria palavra de Deus. Quem rejeita um profeta enviado por Deus, está rejeitando o próprio Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Não posso me omitir de falar o que o meu Deus fala agora ao meu coração. Os irmãos que rejeitarem o profeta que Deus está levantando no terceiro milênio vão pagar um preço muito alto. Quando algum dos irmãos estiverem pagando algum preço por desprezarem as mensagens do profeta do terceiro milênio, lembrem-se das santas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 10:16, Mateus 10:40, 41, João 3:19 e 20. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. O mesmo Deus que enviou o seu Filho amado, o seu Filho Jesus Cristo a esta baixa terra, está levantando o seu profeta no século XXI, terceiro milênio, com uma palavra original, revelada dos céus para os habitantes da terra. Ouvi. Quem rejeitar a mensagem do profeta do século XXI, terceiro milênio, está rejeitando a palavra de Deus. Não se podem rejeitar a quem adverte dos céus. Se nós devemos ouvir o que nos adverte aqui na terra, muito mais devemos ouvir quem nos adverte lá dos céus. Palavra original, Hebreus 12, 25 a 29. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Pois o Deus verdadeiro é um fogo consumidor. Se os irmãos soubessem, ao menos imaginassem no seu coração de onde é que o profeta tira, ou seja, de onde é a fonte que o profeta tira as suas mensagens, os irmãos nunca mais rejeitariam uma mensagem do profeta do terceiro milênio, no século XXI. Deus levantou na terra, no século XXI, no terceiro milênio, como porta-voz de Deus na terra. Todas as mensagens que o profeta escreve é inspirada por Deus e pelo Espírito de Cristo.
O Espírito de Cristo é quem dava inspiração aos profetas do passado. Veja a palavra original, 1 Pedro 1, 3 a 12. Irmãos, o Espírito de Cristo não faz confusão na terra. O que o Espírito de Cristo está revelando para o profeta do terceiro milênio não é para os irmãos terem dúvidas, nem confusão nas vossas mentes sobre a mensagem do profeta de Deus. O profeta de Deus está mostrando para os habitantes da terra o que em breve vai acontecer com os habitantes da terra, que não estão fazendo muita diferença do tempo de Noé. É as mesmas corrupções na terra, no século XXI, terceiro milênio. É as mesmas desobediências às santas palavras de Deus aqui na terra. Se o profeta de Deus tivesse o espírito de confusão, já tinha fundado uma religião para ele liderar. Porque as divisões que acontecem nas religiões da terra é por causa de confusão dentro das religiões da terra. E os irmãos que não têm o Espírito de Cristo, qualquer desentendimento que há de haver na igreja, ou houve, ou ainda vai haver, já se separa e funda uma religião independente para ele mesmo liderar como pastor. Nestes irmãos, cumpre-se o que Judas profetizou para o final dos tempos. Veja, Judas 1, 3 a 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito de Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, faça uma meditação na carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 25. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 19. Abra os olhos para vocês verem o que o profeta do século XXI está vendo nas religiões da terra no século XXI, terceiro milênio. Deus, quando levantou o irmão Ferreira, este que vos fala, como profeta do século XXI, terceiro milênio, consagrou um ministério na sua vida. Se o profeta de Deus não tivesse o Espírito de Cristo, tinha muita chance de fundar uma religião na terra para ele liderar, como muitos irmãos têm feito. Deus nos deu um ministério, o qual deu o nome de Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Quase todos os ministérios, ou os ministérios das religiões que são levantados na terra, levantados como empresas religiosas, porque o pensamento dos seus fundadores é materialista e não espiritual. O Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original, é um ministério sem fins lucrativos. O espírito de confusão e hipocrisia não habita no Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. O profeta do século XXI, terceiro milênio, ou seja, irmão, o ministério do profeta do século XXI, terceiro milênio, nós cremos na verdadeira graça de Deus, não um sistema religioso que seja a graça de Deus, mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo como a verdadeira graça de Deus na terra. Tudo que o profeta de Deus recebeu foi de graça. E de graça nós damos, sem cobrar nenhum centavo dos irmãos que quiserem ouvir uma das nossas mensagens. Os dons de Deus não se vendem por preço nenhum. É como o nosso Divino Mestre diz em Mateus 10 e 8. Recebeste de graça dai. É muito difícil de se encontrar na terra hoje, no século XXI, terceiro milênio, um ministério religioso que não tenha o espírito de confusão,
e de avareza, porque estes dois espíritos são muito unidos, aonde um está, o outro está também. Confusão e avareza sempre andam juntamente, ou juntos, um com o outro. É muito difícil de se separar aqui na terra. O irmão Ferreira, este que vos fala, congrega em uma igreja, porque não podemos deixar de congregar. Ainda não disse a ninguém do ministério desta igreja que Deus tinha me dado o ministério de profeta do século XXI, terceiro milênio. Não sei nem imagino como vai ser a reação do ministério desta igreja que eu congrego, quando eu revelar para o ministério da igreja que Deus me deu o ministério de profeta do século XXI, terceiro milênio. Ou seja, o profeta do terceiro milênio. Um dia eu vou ter que me revelar para o ministério desta igreja que eu congrego. O que Deus tem me revelado no ano de 2021. Que é o dom de ser o profeta do terceiro milênio, no século XXI, terceiro milênio. Com uma palavra original vinda dos céus para os habitantes da terra ouvir. Se os irmãos do ministério da igreja que eu congrego não aceitar o ministério do irmão Ferreira como profeta do terceiro milênio, século XXI, no meio deles, mesmo assim o irmão Ferreira ainda não funda uma religião, ou seja, uma igreja para ele liderar. Pretendo permanecer na congregação cristã até o fim da minha vida terrena. Porque esta igreja que é o profeta do terceiro milênio congrega, ela foi fundada no ano 30 da nossa era cristã, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui que a congregação cristã seja a igreja, ou seja, seja a verdadeira graça de Deus. Eu estou dizendo que a igreja que Jesus Cristo fundou, ela se chamava Congregação Cristã. Por isso, os irmãos acharam por bem de colocar o nome Congregação Cristã para prosseguir com a doutrina apostólica, ensinando o que Jesus Cristo ensinou e tendo ele como seu único pastor, porque o único pastor da congregação cristã no Brasil chama-se Senhor Jesus Cristo. A igreja que é o profeta do terceiro milênio congrega, agora no ano de 2013, está fazendo 1983 anos da sua fundação na Terra. E quem fundou esta igreja não foi um mercenário, foi o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, com apenas 12 homens, o Senhor Jesus Cristo fundou a sua congregação cristã na Terra. O primeiro ancião que foi consagrado na Terra por nosso Senhor Jesus Cristo foi Pedro. Jesus Cristo levantou Pedro como ancião para ficar à frente da sua igreja na terra. Veja a palavra original, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. O Senhor Jesus Cristo sabia que tinha que deixar este mundo e voltar para o Pai dos céus, de onde ele tinha vindo. Mas antes tinha que levantar na terra um ancião para ficar à frente do seu rebanho aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ainda passou 40 dias e 40 noites dando instrução aos seus discípulos que escolheram aqui na terra. Então Jesus Cristo disse para os seus discípulos: nunca vocês se esqueçam daquelas minhas palavras que eu disse quando eu estive com vocês na terra. E principalmente aquela parábola do bom pastor. Porque eu vou para o meu Pai. E quando eu for para o meu Pai, eu mandarei o Espírito Santo para fazer vocês se lembrarem de tudo quanto eu disse quando eu estive nesta baixa terra. Somente o Espírito Santo pode fazer vocês se lembrarem do que eu disse na terra.
Palavra original, João 14 e 26. O Espírito Santo sempre avivava a mente e o coração dos discípulos, para eles não se esquecerem daquelas palavras do bom pastor. Veja que nunca se apagou da mente de Pedro a parábola do bom pastor, porque Pedro levantou anciãos para ficar à frente da igreja de Deus. Levantou pastores para ficar à frente da igreja de Deus. Resposta: porque Pedro não levantou pastores, mas levantou anciãos, bispos, presbíteros para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra. Veja na palavra original. A resposta nós sempre damos através da palavra e não damos resposta nossa. Veja, João 10, 1 a 16. Porque o Senhor Jesus Cristo tinha dito, quando ainda estava aqui nesta baixa terra, para os seus discípulos, que na sua igreja aqui na terra haveria um só rebanho e um só pastor. Veja a palavra original. Atos 14, 23. Tito 1, 5. 1 Pedro 5 e 1. Pedro, na sua carta, se identificava como um ancião, um presbítero, e não como um pastor. Nunca tinha apagado da mente de Pedro aquela parábola do bom pastor contada pelo seu divino mestre, Jesus Cristo. É lamentável de se ver no século XXI, no terceiro milênio, mais de 90% das religiões da terra não estão reconhecendo a parábola do bom pastor como verdades práticas nas suas religiões na terra. A única igreja na terra que reconhece a parábola do bom pastor como verdade prática é a congregação cristã no Brasil. É por isso que o profeta do terceiro milênio, no século XXI, reconhece que a congregação cristã é a igreja que foi fundada por Jesus Cristo no ano 30 da nossa era cristã, sem sombra de dúvida e sem questionamento. O profeta do século XXI, terceiro milênio, não prega para ninguém que venha para a congregação cristã para se salvar. A congregação cristã não salva ninguém. Veja o caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes pertencia à congregação cristã e não foi salvo, porque tinha os dois espíritos, o espírito de confusão e o espírito de avareza. É uma tese equivocada que muitos irmãos pregam para os religiosos denominacionais, que venha para a congregação que você se salva. Nós devemos pregar a salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, não por meio da congregação cristã. Talvez tenha irmãos que dizem: se a congregação cristã não salva, e o que o irmão Ferreira está fazendo lá? O irmão Ferreira está na congregação cristã não porque a congregação cristã seja salvadora. O irmão Ferreira está na congregação cristã porque a congregação cristã foi fundada por Jesus Cristo. E ela tem a sã doutrina que nas outras religiões não tem. A congregação cristã é a única igreja na face da terra que tem a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Os crentes que congregam na congregação cristã só não se salvam, ou só não serão salvos, se não quiserem se salvar, se não quiserem obedecer ao seu pastor. Porque o pastor da congregação cristã não é o homem, é o Senhor Jesus Cristo. O pastor da congregação cristã só exige uma coisa das suas ovelhas, ou seja, dos seus servos. Veja a palavra original, Mateus 16, 24 a 26, Mateus 7, 12 a 15, Mateus 6, 5 a 8, Lucas 13, 22 a 28, Lucas 18, 9 a 14. Mateus 7, 21, Lucas 6, 46, Hebreus 5, 8 e 9. Então a salvação do Senhor Jesus Cristo é para os que lhe obedecem,
e não para um ou outro que permaneça num sistema religioso. Porque tem muitos irmãos que chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus Cristo mandou fazer. Quando o Senhor Jesus Cristo disse aquelas santas palavras que está escrito em Lucas 6,46, Mateus 7, 21 a 23, ele estava exortando os religiosos de geração em geração, até a consumação dos séculos. Muitos naquele dia vão se queixarem que fizeram maravilhas no nome de Jesus Cristo, que até expulsaram os demônios no nome de Jesus Cristo. Sabe o que vão ouvir naquele dia os desobedientes à santa palavra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Jesus Cristo vai dizer para esses: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticador de iniquidades, malditos. Veja a palavra original, Mateus 7, 22 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Não há na terra, no século 21, no terceiro milênio, nenhuma religião que esteja entendendo as palavras do Senhor Jesus Cristo nos seus originais. Somente ao profeta do terceiro milênio foi dado compreender as palavras do Senhor Jesus Cristo nos seus originais. O profeta do terceiro milênio não defende nenhuma religião aqui na terra. O profeta defende a palavra original, assim como ela foi escrita. O profeta de Deus não quer fazer nenhum prosélito para congregar na congregação com ele. A nossa missão é falar do amor de Deus e das suas maravilhosas graças que veio a este mundo por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso divino pastor. Nenhuma religião na terra pode salvar nenhuma alma. Quem salva é a perseverança, a santa palavra de Deus, até o fim da vida terrena. Veja a palavra original, Mateus 10, 22, João 12, 44 a 50. Quem vai dar a nossa segurança, se somos salvos ou não, é a nossa perseverança, é a nossa obediência à palavra de Jesus Cristo, a palavra que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Jesus Cristo foi bem claro com os religiosos do seu tempo. E esta mesma palavra serve para nós hoje no século 21, terceiro milênio. Se obedecermos a palavra, seremos salvos naquele dia. Se desobedecermos a palavra, seremos condenados naquele dia. Não adianta ninguém querer se justificar na presença do Senhor Jesus Cristo naquele dia, porque naquele dia todos vão ser justificados ou condenados pelo que está escrito nos livros. Quem tiver praticado boas obras de obediência à palavra de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Quem tiver desobedecido à palavra de Deus aqui na terra, o seu nome está escrito nos livros das culpas. Veja na palavra original, Apocalipse 20, 11 a 15. A culpa do povo da terra é muito grande, que é preciso de muitos livros para ser anotadas as suas maus obras, que os habitantes da terra cometem aqui na terra todos os dias. O livro da vida é só um, quanto que os livros das culpas são muitos. No livro da vida está escrito as boas obras dos que obedeceram às palavras de Deus aqui na terra. Tem uma coisa que muitos religiosos da terra nunca ouviram ninguém pregar para eles aqui na terra. É que o Senhor Jesus Cristo tem poder dado por Deus, o seu Pai, de escrever os nomes de quem se converte à sua palavra aqui na terra, escrever no livro da vida, nos céus. Quem permanecer firme e fiel à santa palavra de Deus, o seu nome nunca será arriscado do livro da vida. Também tem poder
dado por Deus, o seu Pai, de riscar o nome do livro da vida de quem desobedece a sua palavra aqui na terra. Veja a palavra original, Apocalipse 3, 4 e 5, João 10, 17 e 18. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo é as mesmas do Apocalipse 3, 4 e 5. Jesus Cristo não risca o nome do livro da vida de quem permanecer até o fim da sua vida terrena, firme e fiel à palavra de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo tem poder para dar e tem poder para tomar. O Senhor Jesus Cristo dá a sua salvação de graça, sem cobrar nem um centavo. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, sabe qual é a salvação que o Senhor Jesus Cristo vai tomar de muitos religiosos aqui na terra? É aquela salvação que muitos religiosos estão adquirindo por dinheiro. É a salvação que muitos religiosos estão vendendo por apenas 10% do seu salário ou da sua renda. Com 10% do seu salário ou da sua renda, você tem o direito da sua salvação e o direito de entrar no reino de Deus. Assim prega as religiões da terra. Não todas, não vou generalizar, mas muitas religiões pregam isso. Esta não é a salvação do Senhor Jesus Cristo. A salvação do Senhor Jesus Cristo é de graça. É uma dádiva de Deus por meio do sacrifício do seu amado Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem estiver pregando, ou seja, quem estiver pagando pela sua salvação, o seu nome não está escrito no livro da vida. Vai estar escrito no livro das culpas, ou seja, no livro das condenações. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo prega na terra a salvação pela graça, sem cobrar nem um centavo. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa da nossa oferta voluntária, sem constrangimento e sem nenhuma obrigação. Ninguém é obrigado a dar dinheiro para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Cada um contribui conforme propôs no seu coração, não com tristeza nem constrangido, porque Deus ama o que dá com alegria. Palavra original, 2 Coríntios 9, versículo 7. Foi assim que o servo de Deus pregou para os cristãos do seu tempo e ficou escrito para que tivesse a sua validade de geração em geração até a consumação dos séculos. O profeta do terceiro milênio já congregou em várias religiões aqui na terra e em todas as religiões pregavam que eu tinha que pagar o dízimo do Senhor. Se eu não pagasse o dízimo do Senhor, eu estaria roubando a Deus. E roubando a Deus, eu não poderia entrar no reino de Deus. Só que quem tem a graça de Cristo no seu coração, não acredita em uma pregação de uma salvação comprada por dízimo ou por 10% da nossa renda ou do nosso salário. O profeta do século XXI, terceiro milênio, nunca acreditou nesta doutrina da lei do velho pacto, na lei do dízimo, que tem que pagar dízimo. O povo que aceitam a doutrina do dízimo estão na lei, separado de Cristo. Veja a palavra original, Gálatas 5, versículo 4. Ninguém na terra pode pregar uma doutrina além da doutrina que foi pregada por nosso Senhor Jesus Cristo na terra e pelos seus apóstolos. Veja a palavra original, 1 Timóteo 6, 3 a 14. 2 João 1, 8 a 10. Quem pode entender a mensagem do apóstolo Paulo e de João sobre a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo? Somente o povo da graça de Cristo poderão entender a sã doutrina que foi pregada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. O povo da lei ainda continuam com o véu da lei nos seus corações. Quando um deles se converte ao Senhor Jesus Cristo,
Aí é que o véu da lei será tirado dos seus corações. Palavra original, 2 Coríntios 3, 12 a 18. Somente um porta-voz de Deus pode ter certeza daquilo que está dizendo. Não podemos nos omitir de falar esta verdade para os religiosos da terra. É lamentável de se dizer. É o que Deus manda dizer para os religiosos da terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos religiosos da terra no século XXI, terceiro milênio, estão com o véu da lei do velho pacto nos seus corações. Estão sendo enganados pelos líderes religiosos que estão sendo enganados e enganando os outros. Sempre aprendendo, sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade, ou seja, sem nunca chegarem ao conhecimento da graça do Filho de Deus. Veja a palavra original, 2 Timóteo 3, 1 a 9. É uma alegria muito grande para um pecador quando Deus revela a sua verdadeira graça aqui na terra, tirando o véu da incredulidade para conhecermos a graça de Cristo Jesus, o nosso pastor. Quando os homens não conhecem a graça de Cristo, são como cegos guiando cegos, ou cegos guiados por outros cegos. Palavra original, Mateus 15, 6 a 14. Agora tem uma coisa, a graça de Cristo não é para quem anda correndo atrás dela. A graça de Cristo é para quem Deus usa de misericórdia e revela a sua graça. O próprio Jesus Cristo disse, quando esteve aqui nesta baixa terra, que o reino dos céus não era revelado para os fariseus, que eram doutores da lei, mas era revelado para o povo da sua graça. Palavra original, Mateus 13, 10 a 15. Esta é a realidade de mais de 90% das religiões da Terra no século XXI, terceiro milênio. Por desprezarem a graça de Cristo, cumpre-se neles as santas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse. Mateus 15, 6 a 15. Mas quando um deles se converterem à graça de Cristo, os mistérios do reino dos céus será revelado para eles. Existe uma tese equivocada em muitas religiões da terra, que é a tese: levante a sua mão e confesse que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Muitas pessoas acreditam nesta tese e levantam a sua mão, confessando que está aceitando Jesus como seu Salvador. E daí por diante, dizem com muita convicção que estão salvos e o seu nome está escrito no livro da vida. Esta tese de fazer um apelo depois de um culto, mandando as pessoas levantarem as suas mãos, dizendo quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, é muito parecida com aquela tese dos fariseus que percorria mar e terra para fazer um prosélito. E quando faziam o prosélito, tornavam filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Palavra original, Mateus 23 e 15. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo não faz apelo para ninguém depois de um culto, perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Quem vem para a congregação cristã vem de livre e espontânea vontade. O povo que vem para a congregação cristã não são prosélitos. Vêm porque conheceram a graça do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que quem conhece um pecador, ou seja, quem convence um pecador a vir para a graça de Cristo, é o Espírito Santo quem convence as pessoas a vir para a graça de Deus. Não é o homem que convence, é o Espírito Santo. Palavra original, João 16, 5 a 15. Os homens têm o direito de pregar a palavra,
de falar da graça de Deus na pessoa de seu amado Filho Jesus Cristo. A obra da conversão é exclusiva do Espírito Santo. Quem faz um apelo depois de um culto, tentando convencer as pessoas a aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, estas pessoas correm um risco muito grande de estarem se tornando prosélitos de uma religião aqui na terra. Será que Pedro fez um apelo para aquelas pessoas que ouviram a sua pregação depois do dia de Pentecostes, mandando que levantassem a sua mão e confessassem que estariam aceitando Jesus como seu Salvador? Pedro não falou nada disso para ninguém. O povo que ouviram a pregação de Pedro procuravam a Pedro e os apóstolos e perguntavam para eles o que deviam fazer. Veja a palavra original, Atos 2, 37 a 43. Não tem nenhuma base na doutrina cristã, depois de um culto, fazer um apelo perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Essa doutrina é muito parecida com a doutrina dos fariseus, que eram fazedores de prosélitos, como disse o pastor da congregação cristã, em Mateus 23:15. Os irmãos e ouvintes já ouviram alguém falar o que significa a palavra prosélito? A palavra prosélito significa pessoas que saem de uma religião para outra, por insistência de qualquer uma outra pessoa daquela igreja. Então, amados irmãos, que fazem parte do corpo da congregação cristã no Brasil, ou em outros países também, nunca faça nenhum religioso, ou seja, nunca force nenhum religioso de nenhuma religião a vir para a congregação cristã. Nunca seduza nenhum religioso aqui da terra, dizendo que se ele vier para a congregação cristã, se salva. Também não tem nenhuma base na doutrina cristã para se pregar que a congregação cristã é salvadora. Qual seria a nossa resposta se um religioso de outra religião nos perguntasse: se eu sair da minha religião e for para a congregação cristã, eu me salvo? Certa vez, um bispo católico perguntou para um ancião da congregação cristã se só tinha salvação na congregação cristã. O ancião respondeu para o bispo católico: a salvação está na obediência às santas palavras do Senhor Jesus Cristo. Os crentes da congregação cristã, se não obedecerem à doutrina do Senhor Jesus Cristo, não se salvam, mesmo congregando na congregação cristã. A resposta do ancião para o bispo foi real e verdadeira. Nós que fazemos parte do corpo da congregação cristã, não temos dúvidas que a congregação cristã é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos dizer para ninguém que só tem salvação na congregação cristã, por ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém queira questionar comigo e me perguntar: por que você, irmão Ferreira, não ficou nas outras religiões, se lá tinha salvação também? Amado ouvinte, é uma resposta que muitos irmãos gostariam de ouvir. O porquê não só o irmão Ferreira, mas muitos que congregavam em outras igrejas saíram e foram congregar na congregação cristã. A minha resposta é porque eu saí das religiões denominacionais e fui congregar na congregação cristã. O motivo principal foi porque alguém deixa a sua religião e vai para a congregação cristã. É porque as denominações religiosas estão na lei do velho pacto e a congregação cristã está na graça do Filho de Deus.
As denominações religiosas, ninguém pode obedecer à graça do Senhor Jesus Cristo. Podemos até dizer que nas denominações religiosas é proibido obedecer à graça do Senhor Jesus Cristo. A congregação cristã é a única igreja na terra que todos têm a liberdade de obedecer à verdadeira graça do pastor verdadeiro, Jesus Cristo. A congregação cristã é a única igreja que tem um pastor verdadeiro, que não é mercenário. Todos os religiosos que lerem o capítulo 10 de São João e entender nos seus originais, não fica em uma igreja que tem um homem titulado pastor. Vai para a congregação cristã que tem o verdadeiro pastor. Nenhum homem titulado pastor compreende a parábola do bom pastor. Porque se eles compreendessem, nos seus originais eles vinham para a congregação cristã. Porque a congregação cristã é a única igreja na terra que reconhece o Senhor Jesus Cristo como único pastor. A congregação cristã está fundamentada em duas partes básicas da Bíblia Sagrada. Veja a palavra original, Eclesiastes 12, versículo 11 e João 10, versículo 16. Em Eclesiastes 12, 11, fala de uma congregação com um único pastor. Em João 10,16, um só rebanho e um só pastor. Então a congregação cristã no Brasil, ou no Japão, em qualquer parte da terra, ela é pastoreada por um único pastor. Do Brasil ao Japão é um só rebanho e todos reconhecem um só pastor, o Senhor Jesus Cristo. A única igreja na face da terra que está conservando a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. É a congregação cristã no Brasil. Mas em todo o globo terrestre também é uma só congregação. Então, esta é a causa justa de muitas religiões ou muitos religiosos deixarem a sua religião e vir para a congregação. Na congregação cristã, um dos primeiros a deixar a sua religião e vir para a congregação cristã foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um religioso, pertencia à religião dos fariseus. E ele deixou a religião dos fariseus e veio para a congregação cristã porque ouviu a voz do bom pastor na estrada de Damasco. Ele pertencia a uma religião farisaica, muito rigorosa na lei do velho pacto. Na história da igreja primitiva, Paulo, o antigo Saulo, foi o primeiro a confessar que pertencia a uma religião farisaica e perseguia os cristãos, seguidores de Jesus Cristo. É lamentável de se ver, no século XXI, no terceiro milênio, mais de 90% das religiões do Brasil acusando a congregação cristã de seita e heresia. A causa principal das religiões do Brasil chamarem a congregação cristã de seita e heresia é só porque a congregação cristã não admite um homem titulado pastor. E a segunda causa das religiões do Brasil chamarem a congregação cristã de seita e heresia é porque a congregação não admite na congregação cristã a cobrança do dízimo. Por estas duas causas, mais de 90% das religiões acusam a congregação cristã de seita e heresia. E os seus líderes proíbem os seus fiéis de manterem qualquer tipo de comunhão com o povo da congregação cristã. Tem muitas ovelhas que vivem acorrentadas de pés e mãos sem poder sair do curral dos pastores. O medo dos pastores é que as suas ovelhas vão ao aprisco do bom pastor e quando vão e bebem um pouco da água do aprisco do bom pastor, não querem voltar mais para o curral dos pastores. As ovelhas que comem do pasto
e bebe da água do aprisco do bom pastor, não se esquece nunca mais. Então os pastores têm muito medo de perder uma das suas ovelhas para o bom pastor. Muitas ovelhas que vão na congregação cristã escondidas dos seus pastores, quando os seus pastores sabem, ele aplica uma dura disciplina para servir de exemplo para as outras não cometerem o mesmo pecado, ou seja, o mesmo erro. As ovelhas do bom pastor são livres, não têm corrente nos pés e nas mãos, nem são escravos de uma religião. Se alguma ovelha quiser deixar o aprisco do bom pastor e irem para o curral dos pastores, não existe nenhuma disciplina, porque o ancião não é dono das ovelhas. As ovelhas é do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas ovelhas que têm abandonado o aprisco do bom pastor para irem para o curral dos pastores. No dia que estas ovelhas quiserem voltar, a igreja recebe de braços abertos, sem nenhum impedimento. As igrejas dos pastores não é bem assim. Quando uma ovelha sai do curral dos pastores e vão para outra igreja, no dia que quiserem voltar, tem que se ajoelhar nos pés do pastor, pedindo perdão ao pastor e à igreja. É muita humilhação ter que se ajoelhar aos pés de um falso pastor, pedindo perdão, porque tinha saído do curral dos pastores sem a sua ordem. Tudo o que o irmão Ferreira está dizendo é um testemunho real e verdadeiro, porque aconteceu com ele próprio. Então, amados irmãos e ouvintes, está explicado porque o irmão Ferreira e muitos outros irmãos deixam as denominações religiosas e vão para a congregação cristã? Agora, amados irmãos, que faz parte do ministério da congregação cristã no Brasil, não só aqui no Brasil, mas em todo o globo terrestre, agradeço muito a Deus por Deus ter levantado o seu profeta do terceiro milênio no meio da irmandade na congregação cristã no Brasil, na cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Esta já é a mensagem de número 195 que Deus revela para o seu profeta no terceiro milênio do século XXI. Antes dos irmãos falarem alguma coisa contra as mensagens do irmão Ferreira, orem a Deus, pedindo a guia do Espírito Santo, porque as mensagens do profeta do terceiro milênio são espirituais. E se os irmãos estiverem naturais ou na carne, não vão dar crédito às mensagens do profeta de Deus. Um profeta de Deus é um porta-voz de Deus na terra. A missão do profeta do século XXI, terceiro milênio, é preparar os irmãos para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o despreparo é muito grande da irmandade para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Pouco se fala nas igrejas da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado para os irmãos não desprezarem o profeta do século XXI, terceiro milênio. Quem der crédito ao profeta de Deus está dando crédito à palavra de Deus. Porque o profeta do século XXI, terceiro milênio, é um porta-voz de Deus na terra. O irmão Ferreira acredita que toda a irmandade que fazem parte do corpo congregacional da Igreja do Senhor Jesus Cristo crê em revelações dadas por Deus aos irmãos. Ou seja, os irmãos creem em revelação dada por Deus aos seus servos aqui na terra. Creio que a irmandade não vão zombar do irmão Ferreira que Deus está levantando como profeta do século XXI, terceiro milênio. O irmão Ferreira acredita que estas mensagens estão sendo escritas como testamentos, porque não é em vão que Deus tem revelado
195 mensagens, e todas as mensagens exortando os religiosos da terra, clamando por um despertamento no povo religioso da terra. O povo religioso do século XXI não derem crédito às mensagens do profeta do terceiro milênio, Deus ainda vai levantar na terra uma nação que vão dar crédito às mensagens do profeta do terceiro milênio. O profeta de Deus sabe que um testamento não tem validade enquanto o seu testador vive, mas quando o testador deixar de existir na terra, então é que o testamento tem validade na terra. Talvez seja o caso das mensagens do irmão Ferreira, o profeta do terceiro milênio. Enquanto o profeta existir aqui na terra, vai haver muita crítica sobre as mensagens do profeta do terceiro milênio. Ou seja, sobre as nossas mensagens. Se os irmãos não tiverem o Espírito de Cristo, não vão entender as nossas mensagens. Se os irmãos do século XXI não crerem nas nossas mensagens, Deus vai levantar um povo ainda que vai crer nessas mensagens. Bom, irmão, depois que o testador não existir mais nesta terra, então as mensagens vão ter validade. Se não tiver no século XXI, vai ter no século XXII em diante. Quem já imaginou como vai estar a geração religiosa do século XXII em diante, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado? As mensagens que o profeta do século XXI está escrevendo é para tempos vindouros, é para as gerações futuras, que está muito mais necessitada de ouvir a palavra de Deus na terra. Porque se a geração do século XXI tão incrédula ou não acredita nas palavras de Deus, então como vai estar as gerações futuras? Com certeza vai estar pior do que a geração do século XXI. O profeta do século XXI, terceiro milênio, tem muito desejo de ver estas mensagens circulando no mundo inteiro, em toda a face da terra, dando este recado de Deus para os religiosos da terra, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. O profeta do terceiro milênio pede a Deus vida longa nesta terra, para ver muitas almas se convertendo à graça de Deus na pessoa de seu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre. Pedimos ao nosso Deus vida longa e saúde perfeita para glorificarmos o santo nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor, aqui nesta baixa terra. Tem muita coisa que o profeta de Deus não aceita. É comércio com as nossas mensagens na terra. As nossas mensagens é sem fins lucrativos. Porque recebi de graça e de graça tem que ser distribuídas. O profeta do terceiro milênio no século XXI está orando a Deus para que este espírito de confusão e de avareza não venha entrar na congregação cristã aqui na terra. Os irmãos do ministério têm que orar muito, orar sem cessar para não serem enganados pelos espíritos de confusão e de avareza, porque nestes últimos tempos o inimigo das nossas almas vai se apresentar nas igrejas da terra como anjo de luz, para enganar os irmãos que não têm o temor de Deus nos seus corações. Deus não está preocupado com mudanças na sua igreja na terra. Deus está preocupado com o povo que estão se apostatando da sua santa palavra aqui na terra. Diz Deus para os habitantes da terra: voltem aos originais da minha palavra. Voltem aos originais das minhas santas palavras na terra. Eu estou levantando no século XXI, terceiro milênio, um ministério com a minha palavra original,
O meu profeta anda passo a passo com as minhas palavras originais. Quem der crédito ao meu profeta está dando crédito a mim. Quem rejeitar a mensagem do meu profeta está rejeitando a mim, diz o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O meu profeta está limpo do sangue de quem ouviu a sua mensagem e não deu crédito. Este é o profeta do século XXI, terceiro milênio, que Deus está levantando na terra para dar o seu recado para os habitantes da terra do século XXI, terceiro milênio. Deus nunca fez surpresa ao povo da terra. Tudo o que Deus fez antes avisou pela boca de um porta-voz na terra. A raça humana da terra começou no livro do Gênesis e vai ter o seu final no livro do Apocalipse. E nós estamos à beira do Apocalipse. Deus pede para os habitantes da terra que leiam com mais frequência as escrituras sagradas. Todos os dias, mas leiam de Mateus ao Apocalipse, que ali está a graça do Filho de Deus. Este é o profeta do Apocalipse que Deus mostrou a João que iria levantar na terra, para profetizar para todas as nações, povo, tribos e línguas. Veja Apocalipse 10, 1 a 11. Quem quiser ouvir a voz de Deus, venha para a torre de vigia e coma o livro que está na mão do anjo de Deus, para que seja profeta de Deus na terra. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o recado de Deus para os habitantes da terra antes do toque da última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os habitantes da terra têm uma chance de se converterem ao verdadeiro Deus para terem o direito de entrar pela porta. Porque fora ficarão os cães, os mentirosos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira aqui na terra, conforme Apocalipse 22, 15, 16. Os irmãos e ouvintes já descobriram nas Escrituras Sagradas quem é os cães do Apocalipse 22, 15? Faça uma concordância de Apocalipse 22, 15 com Isaías 56, 11. Aqui os irmãos vão ouvir quem são os cães do Apocalipse 22, 15. Aqui o profeta Isaías revela quem são os cães do Apocalipse 22, 15, que não vão entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém, preparada por Deus para os seus escolhidos aqui na terra, para ir morar na Nova Jerusalém celestial. Os religiosos da terra pensam que na Jerusalém celestial entra de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira. Vejam o que está escrito em Levítico 20 e 26. Ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Irmãos e ouvintes, vejam o quanto as nações religiosas da terra vivem enganadas o Deus deste século, se misturando com o mundo político. Trocaram o Deus verdadeiro pelo Deus deste século. Se entregaram de corpo e alma aos sistemas mundanos aqui da terra, que jaz no maligno. Mais de 90% dos religiosos do Brasil se alienaram com a maldita política do mundo. Trocaram a verdade pela mentira, trocaram o Messias verdadeiro pelo Messias falso, trocaram o amor pelo ódio, trocaram o certo pelo errado, trocaram o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pelo falso evangelho anátema. Irmãos, o que mais de 90% dos religiosos do Brasil vão receber de Deus no juízo final? A resposta está nas Escrituras, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Aqui estão as respostas, o que vão ouvir o povo religioso que se apostataram da sã doutrina de Jesus Cristo,
aqui na terra, naquele dia vão ouvir palavras duras que Jesus Cristo vai dizer com eles. É o que está escrito na Bíblia, irmãos. Jesus Cristo advertiu quando ele esteve nesta baixa terra, para que ninguém diga que não sabia que era assim no juízo final. Naquele dia o justo juiz não vai ter ninguém por inocente, porque todos os religiosos da terra conheceram as advertências de Jesus Cristo, que ficou escrito nos evangelhos. Naquele dia não vai adiantar se lamentar na presença de Jesus Cristo, dizendo que era um servo de Deus aqui na terra, que fez milagres em nome de Jesus, que expulsou os demônios em nome de Jesus, que era pastor da maior igreja evangélica da terra. Não vai adiantar lamentos naquele dia. Aquele dia não é dia de arrependimento, é dia de juízo. O tempo de se arrepender é hoje, é aqui na terra, antes do toque da última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os povos da terra têm chance de se arrependerem das suas apostasias e profanação ao santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo os conselhos de Deus para os povos da terra pela boca dos seus atalaias da última hora. Vejam o que Jesus Cristo disse em Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Isso quer dizer que os povos da terra que rejeitarem a mensagem dos atalaias de Deus na terra estão rejeitando Jesus Cristo e o próprio Deus, que o enviou, Jesus Cristo, à terra para salvar todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. A rejeição que os povos da terra vão dar à mensagem dos atalaias de Deus aqui na terra é muito grande. Mas isso não vai nos entristecer, porque fizeram tudo isso com todos os atalaias que Deus levantou no passado. Os povos que mais rejeitaram os atalaias de Deus no passado foram os povos religiosos da terra. Só tem um apelo para os religiosos da terra: acreditar nas escrituras de Mateus ou Apocalipse. De Mateus ao Apocalipse está a verdadeira graça do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quer escapar da condenação eterna? Obedeçam a tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Era tudo o que Deus tinha para avisar para os povos da terra antes do toque da última trombeta. É o conselho revelado dos céus, é a palavra. Deus em Cristo esteja louvado. E a igreja de Jesus Cristo que está me ouvindo, diga amém.